Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, Lucas 14, no versículo de número 34, que diz assim: o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Nada presta mais, nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu queria ler esse versículo na NVI, na outra tradução, para ajudar, você entender melhor o texto. Ele dizia: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, se ele for insípido, como restaurá-lo? Não tem como. Não serve nem para o solo, nem para adubo. E é jogado fora, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E talvez você não tenha noção do quanto que o sal é importante para as nossas vidas. Talvez você não tenha, assim, noção de quanto que o sal é utilizado na humanidade. Se você comer um bife hoje, um churrasco, se você comeu uma carne bovina, certamente foi por causa do sal. Porque sem o sal, os animais, principalmente os herbívoros, eles não conseguem sobreviver. Você precisa, na pecuária, você é muito utilizado o sal mineral na alimentação dos animais, eles dependem do sal. Na agricultura, tudo que você planta, você precisa do sal. E uma coisa interessante é que nós temos vários tipos de sal na natureza, que são usados para diferentes tipos de coisas. Quando Jesus está falando que ele não serve nem para o solo, nem para a terra, eu volto para o versículo, aí mesmo, olha lá, não serve para o solo e nem para adubo, porque são duas utilidades que é utilizada da terra, na terra o sal. Primeiro, para a correção do solo, principalmente o nosso solo que é cerrado na nossa região. Antigamente, você fala aí há 40 anos atrás, era impossível imaginar que o centro-oeste do Brasil produziria algum tipo de alimento. Era inconcebível, não tinha condição, porque o solo do cerrado ele é muito pobre, muito ácido. E nós temos aí um brasileiro, que para mim é o cara, assim, o Alisson Paulello, que é o cara que investiu nisso aí, é o cara que nós devemos tudo a ele. Ele está vivo ainda, que pegou os estudantes, espalhou para o mundo inteiro, vê como é que se faz cultura, surgiu a Embrapa, estudou o solo. Então, se descobriu que o sal, o calcário, tem esse poder regulador de quebrar a acidez do solo. Então, você usa o calcário, que é um tipo de sal na lavoura, para você regularizar, para você quebrar a acidez do solo. E até mesmo você usa, quando você tem com má digestão, seu estômago está muito ácido, para trazer o equilíbrio, você vai tomar um sal de frutas. O sal tem esse poder de restaurar o equilíbrio, de quebrar a acidez, de restaurar, de trazer o equilíbrio para as coisas. Por isso que Jesus está falando, ele não serve para solo. Esse sal, ele tem que ter sabor. E se ele tem sabor, é porque ele é bom. E se ele é bom, ele pode ser usado na correção do solo. Olha, Jesus está falando isso aqui, isso foi dito há 2000 anos atrás, e essa prática já existia há milhares de anos antes. O homem já usava o sal na correção do solo.
e no adubo, né? Os principais ingredientes para um adubo é o NPK, o nitrogênio, fósforo e o potássio. E o sal misturado com o NPK que vai ajudar a fixação desses ingredientes, e muitas plantas dependem do sal para poder frutificar. Então, até mesmo quando você vai comprar uma linguiça, você nota que a linguiça, às vezes você vai comprar uma linguiça caipira, ela não é bonita. A linguiça que você vê no açougue, nos mercados, são bonitas, são vermelhas, né? Mas aquele vermelho lá é por causa de um tipo de sal, um sal chileno, que eles falam, né? Ou salitre, né? Que deixa a linguiça vermelha, bonita, só que aquilo lá, bom seria se você não consumisse aquilo lá, né? Porque eles exageram para conservar a linguiça mais tempo, deixar ela mais bonita. Por isso que ela é mais bonita que uma linguiça caipira, que não tem salitre, né? Então, é muito difícil você imaginar a nossa vida, a vida da humanidade sem sal. E o sal tem esse poder de trazer o equilíbrio, de restaurar, de ser adubo. Mas Jesus está falando, olha, mas se esse sal não tiver sabor, ele não presta para nada. Ele não tem serventia. E Jesus está usando o sal, porque aí vai estar a maior expressão da identidade de um cristão. Esse é o papel do cristão, de trazer o equilíbrio, de recompor, de restaurar, de dar condições para frutificar em abundância. Esse é o papel do sal. E aí nós vamos descobrindo então o nosso papel como cristão, que é exatamente essa pessoa que vai trazer a harmonia, vai trazer harmonia onde chega, vai trazer o equilíbrio, vai fazer com que a azia, o mau humor, a ira, o desgosto, a raiva seja extirpado e dê lugar à harmonia, ao equilíbrio. E Jesus fala que somente um sal que tem sabor pode fazer isso. E aí ele vai nos dizer no Sermão do Monte, vocês são o sal da terra. Vocês são essas pessoas. Talvez agora você entenda melhor por que ele está falando isso. Vocês são essa pessoa. Essas pessoas que têm uma identidade, que têm um posicionamento, que sabe firmar, que quando chega traz a paz, quando chegam traz a harmonia, que restaura todas as coisas. E aí, sobre isso, eu queria compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus nesse sentido, de nosso papel como sal, de identidade, de personalidade, do nosso caráter, daquilo que nós somos, e de nós não negarmos a Cristo. O que é, e essa expressão não negar a Cristo é muito forte, porque ela fala de você não dar ao outro o privilégio daquilo que você poderia dar a ela, né? O sal, a harmonia, de trazer a paz. Então você nega a Cristo quando você nega o outro, o conhecimento que você tem de Deus, por alguma razão, algum motivo, nós vamos ver alguns aqui agora. Então eu queria meditar ainda com os irmãos agora um outro texto, já que nós falamos do sal, né? E nós poderíamos falar tanta coisa do sal mas são dados técnicos, nós não vamos falar isso com os irmãos aqui. Então eu queria lá no livro Evangelho de Mateus, no capítulo número 10, no versículo 32, Mateus 10, 32, olha só o que diz a palavra de Deus aí. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Todo aquele que me confessar, todo aquele que entregar ao outro, né, de revelar ao outro aquilo que eu sou, aquilo que você é.
você não ter vergonha, mas você se posicionar como cristão. E não querer, porque, irmão, existe muito sal insípido no nosso meio. Você vai, por exemplo, tantas pessoas que se dizem cristãs e não são. Pessoas que são sal insípidos, que dão escândalos, pessoas que difamam o Evangelho, que negam o nome de Cristo. Jesus está dizendo, todo aquele que me confessar diante dos outros, que dá testemunho de mim, que não nega a sua identidade, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Ele diz no versículo seguinte, mas aquele que me negar, aquele que se envergonhar, aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Deus, né, de meu Pai que está no céu. São aquelas pessoas que querem ser bem aceitas, não querem ser excluídos da patotinha, né? Muitos nossos jovens, quando vão para a faculdade, têm esse problema. Tem esse problema de saber lidar com o mundo, literalmente, né? Com aquilo que lhe é proposto. E muitos negam literalmente a sua fé nesse sentido aí. E eu gostaria de ler um texto com os irmãos em Apocalipse, comparar as duas igrejas, a igreja de Laodiceia com a igreja de Filadélfia. E você vai ver a diferença dessas duas igrejas. Lá em Apocalipse capítulo número 3, vamos ler na carta que Jesus enviou a Filadélfia, carta de Apocalipse, né? Livro de Apocalipse, capítulo número 3. Eu quero comparar as duas igrejas aqui para você ver a diferença de uma e de outra. Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, né, o amém. Quando você usa a palavra amém, Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, isso mesmo, capítulo 3, versículo 7. Quando você diz a palavra amém no final, você quer dizer assim, assim seja. Né? E quando você usa a palavra amém no início, você está dizendo verdadeiro. É verdade, é verdadeiro. Então, é a mesma expressão, mas que conforme você usa na frase, ela, apesar que o sentido fica o mesmo, né? Assim seja, é verdade, é verdadeiro. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que não é falsificado, né? Aquele que não é réplica, aquele que é original, aquele que é verdade. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, eu abri para você uma porta, né, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou o meu nome. Olha o que Jesus está falando para essa igreja. Eu sei que você tem pouca força, que você é uma igreja pequena, uma igreja pobre, uma igreja que se acha tão fraca, mas ele diz, eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome.
Olha aqui a diferença, o que Deus quer de nós. Por isso que lá na eternidade, quando nós chegarmos diante de Deus, todos nós vamos prestar conta diante de Deus, e o Senhor fala, e todos aqueles que creem no Senhor Jesus são salvos, mas existem pessoas, né, que parecem, é o que Jesus vai chamar de joio, que parecem cristãos e não são. Ou até mesmo, tem até mesmo cristão verdadeiro que no momento de dúvida da sua fé, fraqueja, né, e não dá um testemunho. E o que Jesus exalta nessa igreja aqui, olha, é que você guardou a minha palavra. Quando você foi tentado, quando você foi provado, quando você foi questionado, quando você foi posto à prova, você guardou a minha palavra. Você não negou o meu nome. Você deu testemunho, você realmente se posicionou em verdade. Irmãos, e é isso, a única coisa que Deus quer de nós, como cristão. Esse é o sentido da palavra testemunha. Ser-me-eis minha testemunha, que a palavra testemunha no grego é martíria, né? Quer dizer, é aquela pessoa que em nome daquilo que ela crê, ela está disposta a morrer, a se tornar um mártir. Eu creio nisso, e não nego. Ele diz, você guardou, preste atenção nesse versículo, quando nós vamos comparar com a outra igreja de Laodiceia, que é exatamente o oposto. Ela exatamente não quis fazer isso. Ela não quis guardar, ele está dizendo, mas apesar da sua pouca força, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E porque você não negou meu nome, versículo 9, eis que eu farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. E judeus aqui é no sentido não judeu, israelita, né? Mas está falando, ele está usando a expressão do judaísmo para falar de cristão, pessoas que se dizem cristãs e não são, pessoas que se dizem filhos de Deus, filhos da promessa e não são, né? Mas mentem. Eis que farei com que venham até você e prostrem-se aos seus pés e reconheço que eu amo você. Eu vou dar você deu testemunho de mim, agora eu vou dar um testemunho de você, vou mostrar a todos o quanto eu te amo. Olha o versículo 10, você guardou a palavra da minha perseverança. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserve o que você tem. E o que ele tem? É exatamente isso, né? Esse testemunho, esse compromisso com a sua fé, esse compromisso com Deus, essa aliança com Deus. Conserve isso para que ninguém tome a tua coroa. E ele faz uma promessa gloriosa aqui, né? Todas essas igrejas recebem uma promessa. Ele diz no versículo 12, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Né? A igreja de Filadélfia tinha sofrido um terremoto antes, e lá no templo tinha grandes colunas lá e foram destruídas, né? Mas até hoje tem lá, na Turquia, na cidade, tem lá essas colunas lá, e aí ele está dizendo assim, olha, vocês serão coluna na eternidade, vocês serão coluna no meu templo, né, que é ele mesmo, né? Dali jamais sairá. Olha que coisa fantástica aqui, olha, gravarei sobre ele o nome do meu Deus. E essa expressão de gravar o nome quer dizer de propriedade, você é meu, porque você não me negou, eu vou gravar meu nome sobre você, você é meu, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo eleito, né? Ele diz aqui, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus,
e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está falando, olha, se você que vencer, eu vou gravar meu nome sobre sua vida. Eu vou gravar meu nome sobre você. Porque você me amou, porque você não negou. Agora vamos ver a carta ao Laodiceia, a diferença, né? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essa coisa diz o amém. Está vendo de novo? O amém, o verdadeiro. Essas coisas diz o amém. A testemunha fiel. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus, ou seja, a fonte de todo o poder criador de Deus. Conheço as suas obras, conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Está vendo que o problema, comparando as duas igrejas, o problema de Laodiceia, enquanto Filadélfia é uma igreja que tem um posicionamento, essa aqui é uma igreja morna. É uma igreja morna, né? Engraçado que Laodiceia ficava entre duas cidades, uma tipo Caldas Novas, que era uma cidade termal, e outra que era de Colossos, que era uma cidade com água mineral, água gelada, e ela ficava no meio delas. Uma tinha água quente, outra tinha água fria, como se fosse assim, Perinópolis e Caldas Novas. Perinópolis, aquela água gelada, Caldas Novas, água quente, e no meio você tem Laodiceia, que a água, como não tem água, vem pelo aqueduto, a água chega lá morna, e se você tomar uma água morna daquela, dá ânsia de vômito, né? Então ele está dizendo que é uma igreja que não tem identidade. É um cristão sem identidade, é um cristão sem sabor, é um cristão sem posicionamento, é um cristão politicamente correto, é um cristão que quer agradar o mundo, quer ser cristão, mas quer viver de acordo com o mundo, quer viver uma vida legal, né? E aqui Jesus está criticando esse tipo de pessoas que não se posicionam como cristão, não tem uma identidade, não tem uma identidade cristã. Ele diz assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você quer viver uma vida sem Deus, você quer viver uma vida fundamentada nos princípios e valores do mundo, e Jesus está dizendo, esse tipo de vida faz de você uma pessoa infeliz. Você é infeliz, é soberbo, é uma pessoa miserável, porque não tem a graça de Deus sobre a vida dela, é uma pessoa pobre, cego e nu, uma pessoa que, aqui ele está fazendo uma referência, né, à economia de Laodiceia, porque Laodiceia tinha um grande centro econômico, né? Os melhores bancos da Ásia estavam em Laodiceia, lá tinha a maior indústria farmacêutica da época, o melhor colírio que era feito naquela época, muito famoso, todos os livros de história vai falar para você desse colírio, né? Lá fala das lãs tingidas, né? Você tinha as lãs de várias cores,
os tecidos lá na fábrica de tintura de Laodiceia, era famosíssimo na região. Então, Jesus pegou a economia da cidade aqui, está falando o perfil das pessoas, né? Então, ele está falando que, olha, você é um miserável, né? Você acha que é rico, porque ele disse, sou rico, né? Estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que você é um infeliz, né? A expressão infeliz é desgraçado. Você é um desgraçado, uma pessoa que não tem a graça na sua vida. Você é um infeliz, um desgraçado, né? É um miserável, é pobre. Você precisa da graça de Deus, parar de confiar em você mesmo e confiar em Deus, depender exclusivamente de Deus. Cego, né? Apesar de ter uma indústria de colírio, você é cego. Apesar de você ser a capital da moda aí, você anda nu, com as suas vergonhas expostas. Por isso que ele diz assim no versículo 18, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, ou seja, presença de Deus, glória de Deus, vida de Deus, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, né? Santidade, viva uma vida de santidade, se posiciona como cristão, como filho de Deus, na sua identidade. Colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver segundo aquilo que Deus vê.